dia, eu sou missionária Givalda e esse é o momento da mulher visionária. Neste momento eu quero falar sobre superação. Superação é algo que você tem que vencer, algo que você tem que ir além, algo que você tem que passar por cima. Passar por cima de dificuldades, de barreiras, né? Até mesmo do seu próprio sentimento. Você tem que passar por cima para superar alguma coisa que naquele momento é necessário você superar. E diante disso eu quero falar sobre uma das coisas que eu tive que superar, e não tive, mas irei ter que superar muito ainda. Como eu falei, uma das coisas, eu passei já por muitas coisas. Muitas coisas que eu tive que superar, que eu tive que vencer, que eu tive que reagir. E uma das coisas mais importantes é o autismo, que nós achamos às vezes que por nós orarmos muito, buscarmos muita presença de Deus, tem coisas que não vai chegar na nossa vida. Eu sou uma dessas pessoas que já pensei assim. Talvez você aí do outro lado pense assim também. Mas não, nós estamos sujeitos às mesmas paixões que todos. Tanto o cristão como católicos, não importa qual é a religião, qual é a crença, todos estamos sujeitos. Mas há uma diferença, que quando nós passamos com Cristo, nós temos a certeza que vamos vencer, que vamos superar. E aí está o ponto, com Cristo nós podemos todas as coisas. A minha grande superação, que não vai ser só esse momento, mas a superação vai para a vida inteira, é o autismo. O autismo eu descobri que estava na minha vida após eu ter o meu filho Samuel, e após ele completar 2 aninhos, eu descobri que ele era uma criança autista, uma criança especial. Antes mesmo dele completar 2 aninhos, eu já tinha uma desconfiança que algo não estava como eu achava que era normal, né, até então. Pois antes dele nascer, eu já era mãe de 3 moças, né, 3 meninas. E então eu já sabia como se comportavam os bebês, como eles se desenvolviam. Já tinha essa experiência, por fato de ter tido 3 filhas, ter cuidado de sobrinhos, né, de priminhos, né. Então, quando o meu filho nasceu, o Samuel, eu percebi que tinha algo de diferente. Mas até então eu não sabia o que, e eu preferi reservar e esperar o tempo passar. Só que os sinais eram fortes, iam a cada dia mostrando que realmente havia algo diferente. E eu sempre, como uma cristã, como uma pessoa que serve a Deus, o que eu tinha que fazer, o que eu fazia era orar, era buscar a presença do Senhor, apresentar o meu filho, apresentar as dificuldades dele, as dificuldades que eu estava passando por não entender o que estava acontecendo. Então eu passei a orar muito, a buscar muito a face do Senhor. Até pedindo cura, pedindo muitas coisas que a gente pede, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Por mais que eu já tinha ouvido falar sobre, mas eu nunca tinha visto de perto, né? É uma criança autista, né? Então eu passei a buscar o Senhor. E como eu via que as minhas orações não tinham resultado, o meu filho continuava tendo as dificuldades, continuava tendo crises. Aí eu passei a mudar a minha oração. Eu pedi a Deus que me desse sabedoria, tranquilidade, e me desse visão, e me mostrasse o que estava acontecendo, e me ajudasse, que eu não podia ficar no escuro. E foi assim que Deus começou a me mostrar que realmente havia algo de diferente. E que realmente não era só oração, eu precisava de tratamento, eu precisava de psicólogo para o meu filho, eu precisava de muitas coisas. Eu precisava aprender a cuidar dele. Aí você pensa, como uma mãe de 3 filhas tem que aprender a cuidar de uma criança? Pois bem, quando a gente tem uma criança autista, nós temos que aprender tudo de novo. São desafios, são coisas que acontecem a cada dia, e você vê que você não sabe mais nada, que aquilo tudo é novo para você. E foi assim comigo e o Samuel. E conforme eu pedi a Deus que me desse sabedoria, eu passei a ver de outra forma. Aí foi então, em uma dessas vezes que eu falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Aí uma das minhas filhas chegou para mim e falou, mãe,
eu vi uma reportagem na televisão falando de alguns dos comportamentos do Samuel. E um dos comportamentos do Samuel é andar nas pontas dos pés. E ela falou que nessa reportagem falava que andar nas pontas dos pés muitas das vezes passa, que é normal das crianças que estão aprendendo a andar, pois não conseguem se equilibrar muito bem, eles andam na ponta dos pés. Mas também há crianças que andam na ponta dos pés por algum problema neurológico, por alguma dificuldade, e é preciso fazer um estudo, pesquisa, é preciso consultar o médico. Quando ela falou isso, aí me deu um estalo. Eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a procurar estudos que falassem sobre o assunto. E quando eu comecei a pesquisar sobre andar nas pontas dos pés, eu fui para muitas coisas. E uma das coisas que cheguei foi sobre o autismo. E aí, quando eu comecei a ler sobre o autismo, eu vi que meu filho se encaixava em muitas coisas que estavam ali, naquele relatório. E neste tempo que eu comecei a ler, foi quando meu filho começou a ter as maiores crises. Ele já tinha 2 aninhos. E ele começou a ter muitas crises. Uma delas foi interromper a fala, ele parou de falar. Porque com 2 aninhos ele já falava várias palavrinhas. Mas aí ele parou. E aí ele já não dormia mais de jeito nenhum. Ele já tinha uma dificuldade de dormir, mas aí ele passou a não dormir de forma alguma. E aí a gente começou a se cansar, a se estressar, tanto eu como o pai dele, as irmãs dele. E eu lendo sobre aquelas coisas, eu falei, não, eu vou ter que procurar o pediatra. E eu falei com meu esposo, a gente precisa levar essa criança no médico. Agora é sério, que eu tô vendo tudo isso acontecendo com ele. E agora eu estou lendo sobre isso e estou vendo que ele se enquadra no perfil de autista. E eu levei a pediatra. E no primeiro momento que a pediatra olhou, ela falou, mãe, eu não vou te enganar. O seu filho, sim, pode ser um autista. E eu vou já encaminhar para o neuro. E aí começou a maior questão, que é a maior de todas as mães. Aceitação. Aceitar a condição do seu filho ser um autista. E também de você entrar em algo desconhecido e superar tudo aquilo, ter força para reagir e ter força para cada dia mais buscar conhecimento para poder dar uma vida digna para o seu filho e poder ver ele crescer saudável como uma criança como outras, qualquer. Mesmo a gente sabendo que eles nunca vão ser iguais, mas a gente quer o convívio. E aí começou a minha busca de aceitação, porque por mais que eu já desconfiasse, quando você tem certeza, é diferente, é muito diferente. E aí passa um monte de coisa na cabeça da gente, passa alguns desesperos, algumas dúvidas, será se eu vou dar conta? Será se meu filho vai conseguir ter uma vida normal? Será se ele vai conseguir aprender a ler, escrever? Será se ele vai conseguir brincar? Será se ele vai ter amiguinhos? É muitas perguntas. E hoje meu filho tem 6 anos. Já superamos muitas coisas com ele. Ele é uma criança muito feliz, muito brincalhona. Um menino muito inteligente. Mas ainda estou superando muitas coisas. Porque ainda vem a pré-adolescência, adolescência e por aí vai. É uma descoberta a cada dia uma superação maior. E eu quero deixar esse pequeno relato para vocês. Em uma outra oportunidade, irei falar sobre o comportamento dele, sobre todas as coisas, né? De um autista e da família de um autista, né? Porque até então eu entrei no desespero, assim que eu tive certeza. E um desespero, o qual eu não conseguia me abrir com ninguém, nem mesmo falar com meu esposo sobre o assunto. E aí, uma das pessoas que eu tive coragem de me abrir, de pedir ajuda, foi a minha patroa. Por incrível que pareça, não foi um pastor, não foi uma irmã da igreja, foi a minha patroa. Falei para ela, me ajuda, me aconselha. E ela me abraçou e disse, estou aqui. Então, a mãe de um autista, ela quer isso, que alguém acolha, que alguém dê as mãos e fale, estou aqui. Não precisa você conhecer sobre autismo. Não precisa você saber nada a respeito. É preciso que você abrace e fale, estou aqui. Eu vou aprender junto com você e vou te ajudar. Agora, se você souber sobre, melhor ainda.
Aconselhe essa mãe, aconselhe essa sua amiga, aconselhe essa pessoa que está passando por uma descoberta e não sabe o que é espera. É esse o meu pequeno testemunho, né? Sobre como eu descobri o autismo. Claro que tem muitos detalhes, mas eu vou deixar para uma próxima vez. Eu quero deixar aqui para vocês uns versículos da palavra de Deus que se encontram em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer, herdará todas as coisas. Vale a pena vencer, vale a pena superar, vale a pena passar por todas as coisas que vier diante de você, vale a pena passar, porque Deus lhe dará grandes coisas. E ele será seu Deus, e você será o filho dele, para todo sempre e eternamente. E aqui nos fala no versículo 4, né? No 4 é tremendo esse versículo. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Confia, supere. Deixe Deus andar do seu lado, te ajudando a superar, pois vale a pena. Eu, como uma serva de Deus, e hoje mãe de uma criança autista, eu digo que vale a pena confiar nesse grande Deus, que abre portas, que nos dá a visão do céu e que nos sustenta nossos pés sobre a rocha que é Cristo. E aqui está meu pequeno testemunho. Até uma próxima.